São 4 coisas que eu quero falar com vocês, tricolores, nesse vídeo aqui, 4 notícias muito importantes. Uma delas é sobre uma revolução que o Fluminense quer fazer. O Fluminense está querendo fazer uma grande mudança interna que pode dar muitos frutos, né? A tendência, a expectativa é que dê frutos maravilhosos lá na frente. A gente vai falar sobre isso. Nesse vídeo a gente vai falar também sobre a situação dos salários no Fluminense. Teve informação de salários pagos. O Fluminense teria quitado os salários. Mas será que está tudo em dia? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre a situação do sócio. O Fluminense está tendo uma queda importante aí no sócio, a gente tem que ficar de olho. O número de sócios do Fluminense está dando uma caída, e a gente vai comentar isso nesse vídeo aqui também. E vamos falar sobre uma escrita muito bacana que a gente tem contra o rival que a gente vai enfrentar no próximo domingo. Não sei se vocês conhecem, né? Um time que tem uma camisa igual a da Ponte Preta, aqui do Rio de Janeiro, que tem um cinto de segurança assim, a borboleta aqui. Então, esse time, não sei se vocês já ouviram falar, Vasco da Gama. Vou falar sobre a escrita que o Fluminense mantém contra esse time nesse vídeo, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui mais uma vez junto com a Central, dando essa moral pra gente, beleza? Muito obrigado por isso. Convido e peço para você deixar o like nesse vídeo. Aqui embaixo do botão aqui embaixo do vídeo, perdão, tem um botão do like, é importante demais, cara. Você não tem noção do quão importante é que você está assistindo esse vídeo, aperte esse botão aí, isso dá uma moral muito grande para ajudar o canal a crescer. E convido também você que está assistindo a falar de onde, né, você nos assiste, cidade, estado, bairro, país. Tem gente de todo mundo aí assistindo a Central. Comenta aí de onde você nos assiste, beleza? Isso é muito legal, a gente gosta muito dessa informação. E é isso. Vamos lá, vamos partir para as notícias, vamos partir aqui para o vídeo. Eu tô com o contador do Fluminense aberto agora, tá? Abri aqui a página do Sócio Futebol, tá aberto exatamente agora. Eu tô gravando esse vídeo no finalzinho da noite do dia 8, ele tá indo ao ar, né, no dia 9 de manhã, bem cedinho. E o contador do Fluminense marca 59.978 sócios. É uma queda, tá? É uma queda. O Fluminense chegou a estar acima dos 60 mil e está em queda. Existem inúmeros fatores, né? Muitas dessas ausências, né, da galera que sai, não é muito justificado, né? A galera não fica falando muito pelo que saiu. O Fluminense não está vivendo uma má fase, né? Que possa justificar, o pessoal largou em massa o sócio. Não, o Fluminense teve lá os seus tropeços no Campeonato Carioca, mas em geral o sentimento da torcida é de otimismo, é de positividade, né? O sentimento geral que a gente percebe, claro, tem gente que vai ser um pouco mais pessimista, tem gente que vai ser mais otimista, mas o sentimento geral da torcida do Fluminense é de otimismo e é de certa felicidade, né? O time terminou relativamente bem o Brasileiro ano passado, chegou longe na Copa do Brasil para jogar Libertadores esse ano, mas mesmo assim, né, está em queda 59.978 mil sócios. Né? A Netflix fez uma matéria sobre isso, né, comentando a situação, e elencou aqui uma das possíveis, né, causas dessa queda, né, que eu concordo bastante, tá? Que é o começo de ano, o Campeonato Carioca não é tão atrativo, por exemplo, o clássico contra o Vasco no domingo, né, muita gente está reclamando de ser sócio e ter que pagar ingresso, né? Isso não é uma coisa do Fluminense, não é uma questão do clube, é uma questão de cima da Ferj, mas assim, é desagradável, né? É desagradável você, já paga o sócio, o jogo é mando do Fluminense, você ainda vai ter que pagar o ingresso, é desagradável, a galera não gosta, se irrita. O Campeonato Carioca tem muito disso, né? Tem jogo aí que tem mando dos times pequenos e, enfim, você tem que pagar o ingresso, naturalmente. Às vezes o Fluminense faz até um acordo e tal, mas em geral você tem que pagar o ingresso. E isso é desagradável. São vários jogos ali no Rio de Janeiro, vários jogos por aqui que você pensa, pô, dá para ir, mas são jogos que você vai ter que pagar o teu ingresso, diferente do Brasileirão, né, que são várias partidas no Rio, mas que você não paga. Então, acho que isso acaba pesando negativamente, né, para muita gente deixar de ser sócio nesse começo de ano. O Campeonato Carioca também tem uma atratividade bem menor, né, ele só começa a ficar mais atrativo nos clássicos e nas semifinais e finais, e muitas vezes você não consegue ter o ingresso de graça, né, então você não tem o benefício do sócio. Mas como esse ano é ano de Libertadores, né, a tendência é que a gente veja igual quando foi perto da despedida do Fred, né, muita gente virando sócio para conseguir garantir seu ingresso, para conseguir garantir o seu lugar. Essa é a Libertadores que a gente vai jogar no Maracanã depois de 14 anos, né? O último jogo de Libertadores no Maracanã com público, né? Deixa claro, com público. Eu não vou nem lembrar qual foi, né? Não vou nem falar para vocês qual foi, vocês já devem estar imaginando, né? O último com público. Então, assim, faz muito tempo, né? 14 não, 15 anos, quase 15 anos depois a gente vai estar jogando Libertadores no Maracanã com público. Ano passado teria público, né? Já tinha acabado a restrição da pandemia, mas o jogo foi em São Januário contra o Milionários, que o Maracanã estava fechado. Esse ano não vai estar, então vai ter Fluminense na Libertadores no Maracanã. Isso eu acho uma coisa que vai dar muito apelo e vai muita gente voltar a ser sócio aí. Eu acho que a gente vai ver esse contador disparar para cima novamente, mas fato é, ele está em queda, é algo preocupante, e acho que o torcedor do Fluminense, quem tiver com condições, não deixe de ser sócio, tá mesmo nesse período de começo de ano,
porque é muito importante, cara. Essa grana que pinga do sócio no Fluminense faz uma diferença, cara. A gente já fez vídeo sobre isso aqui várias vezes. É mais do que o patrocínio Master, sabe? Teve uma época que o Fluminense estava sem patrocínio Master, a galera falava muito, poxa, tem que arrumar um Master, tem que arrumar um Master. Concordo, obviamente tem que ter um patrocínio Master, tem que, na minha visão, o Fluminense tem que lotar a camisa de patrocínio, cara, e fazer o máximo de dinheiro que puder. Mas, cara, um Master, hoje, no Brasil, assim, que o Fluminense, na faixa que o Fluminense ganha, o sócio em 3, 4, 5 meses de sócio, no máximo, passa. A arrecadação passa da arrecadação do patrocínio Master. Então, assim, é importante, porque quando o pessoal fala, né, que você pode ser o patrocinador Master do Fluminense sendo sócio, não é mentira, não é brincadeira. Então, quem puder ser sócio, seja sócio, isso ajuda muito o Fluminense. Ajuda o Fluminense a ter mais dinheiro para a gente poder cobrar time mais forte, para não ter essa ladainha de, estamos sem grana. Tem grana sim, a gente vai cobrar. Beleza? Galera, eu quero falar então, já que eu tava falando do clássico, né? De domingo tem clássico. Eu gravei um vídeo ontem, né? Comentando a parcial que tinha saído, que o Marcelo Neves tinha postado em seu Twitter. E eu quero falar de um tabu muito bom pra gente, que a Netflix também levantou aqui, que é a situação do Fluminense contra o Vasco, né? O confronto direto, né? Eu sou de uma geração que não viu o Fluminense ganhar tantas vezes o Vasco, né? O pessoal mais antigo, viveu a década de 80 principalmente, via o Fluminense bater sempre no Vasco, o Vasco ser muito freguês do Fluminense. A geração, né, que cresceu nesse século já viu momentos um pouco mais difíceis, né? Principalmente também final da década de 90, o Vasco estava bem, o Fluminense estava mal, e depois o Fluminense andou penando, né? Mesmo com um time muito melhor que o Vasco em clássicos. Mas já tem 3 anos que a gente não perde para o Vasco. Pois é, tem muito tempo que a gente não perde para o Vasco, né? Beleza, isso aí também ajuda, né? Porque o Vasco não fica na Série A, né? Quase não tem jogo. Então é um joguinho por ano. No passado teve um jogo só, o Fluminense ganhou, pronto. Já ampliou aí mais um ano, né? Mas não são tantas partidas, mas é sempre bom manter essa escrita, né? Contra um rival, ainda mais um rival chato como é o Vasco da Gama. 3 anos, cara. Julho de 2019 foi a última vez que o Fluminense perdeu para o Vasco. Tem muito tempo, porque o segundo turno foi no primeiro turno de 2019, o jogo lá no São Januário, porque no segundo turno foi empate. Eu lembro desse jogo, eu fui no Maracanã. Eu lembro que tinha rolou uma promoção de que o sócio podia levar mais um de graça se fosse na leste inferior. Eu fui de leste inferior. Eu gravei bastante esse jogo porque foi num setor que eu não costumo ir. Foi 0-0 esse jogo. Então, a última derrota do Fluminense foi no primeiro turno de 2019 contra o Vasco. E aí de lá para cá, cara, são 6 jogos. O Fluminense venceu 3 vezes, teve 3 empates, né? Então, assim, é um número muito expressivo, né, contra o Vasco. Mesmo que não sejam tantos jogos, o Fluminense está 3 anos sem perder para os caras, e se Deus quiser vai ficar mais, né? Vai chegar a 4. Vai ganhar domingo, vai ganhar do Vasco domingo e vai aumentar essa escrita, né? 6 jogos lá para cá, 3 vitórias do Fluminense, 3 empates, mais 2021 e 2022 os clubes só se enfrentaram 2 vezes porque o Vasco estava na Série B, né? O Vasco estava na Série B e aí ficou um pouquinho difícil esse jogo, que é um confronto direto, né? Eu falei isso no vídeo que eu postei ontem, vai estar aí no card para quem quiser dar uma olhada, não tiver visto. O Vasco venceu o jogo atrasado dele, foi a 11, o Fluminense está com 13, né? Então se o Vasco vence o Fluminense passa o Fluminense na tabela tendo um jogo a menos. Então é importante demais o Fluminense vencer o Vasco para dar uma segurada neles, pode atrapalhar muito o Vasco a se classificar para as finais do Carioca. Pode atrapalhar muito o Vasco a se classificar para as finais do Carioca. E, cara, praticamente garante o Fluminense na semifinal. Praticamente garante o Fluminense na semifinal. Então, assim, é uma partida muito importante. Você, tricolor, que está assistindo isso aqui, tiver condições, for do Rio, puder ir a esse jogo, vá. Vamos empurrar o Fluminense a mais uma vitória para a gente manter essa escrita contra o Vasco da Gama, né? E o Fluminense, tem que ganhar. Enfim, a torcida é sempre muito essencial. Beleza? Esse é o meu apelo aqui, antes de a gente partir para mais 2 notícias. A gente tem mais 2 notícias para falar nesse vídeo aqui. Só antes eu quero botar você na cara do gol, meu amigo e minha amiga, porque a Central Fluminense tem parceria com a Centauro. O link tá na descrição, o link tá no comentário fixado. Dá uma olhada lá, porque tem muito produto maneiro do Fluminense e de esportes em geral, com 10% de desconto se você usar o cupom Central10. Tô te botando na cara do gol. Faz o seu golzinho, vai lá, garante, compra a camisa do Flusão, compra, enfim, qualquer coisa de esporte que você quiser. Se tiver vendido e entregue pela Centauro, 10% de desconto você consegue. Valeu? Aproveita lá e vamos embora. Mais 2 notícias nesse vídeo aqui. Essa notícia não é boa, tá? Essa notícia não é boa, é uma notícia ruim, ao meu ver, porque o que acontece, né? O Marcelo Neves e o Vitor Lessa postaram ali mais ou menos ao mesmo tempo no Twitter que o Fluminense pagou os salários de janeiro, né, nessa semana. Enfim, quitou essa questão salarial de janeiro. Porém, a Netflix traz uma apuração, né, que é confirmada por funcionários de diversos setores, segundo eles aqui, que a segunda parcela do 13º do Fluminense
foi programada para ser paga até o dia 20 de dezembro do ano passado, não foi paga ainda, né? O Fluminense está devendo esse valor e não tem, o Fluminense ainda não se pronunciou dando um prazo, né, para pagar essa situação. Também tem a questão do fundo de garantia, né, que o Fluminense já tradicionalmente, né, atrasa ou não paga o fundo de garantia dos funcionários e atletas, né? Então é um débito que há. E a Netflix também traz a informação de que o clube, né, a diretoria também deve alguns meses de direito de imagens para alguns jogadores, né? Que os salários às vezes atrasam, mas que a diretoria enxerga isso como normal. E aí aqui fica um elogio, tá? Porque isso é uma questão que realmente tem sido blindada já há algum tempo. Isso é mérito do Paulo Angione, tá? Para não dizer que a gente não elogia. Isso é mérito do Paulo Angione, porque eu acho que conseguiu criar com os jogadores uma relação de credibilidade. Então, assim, por mais que às vezes atrase, a gente vê que às vezes atrasa o salário, um mês, atrasa uma coisinha ou outra, não tem tido aquela insatisfação do elenco, porque é uma coisa bem conversada. Acho que a diretoria do Fluminense tem conseguido, né, de maneira honesta e transparente, conversar com os atletas ali, com os líderes do elenco, explicar a situação e, enfim, os jogadores conseguem entender, né? Isso é uma coisa que ajuda, mas o Fluminense não pode ficar atrasando, né? O Fluminense tem que organizar sua casinha ali para não atrasar, para não ter nenhum problema. 13º, segunda parcela do 13º está atrasada e também FGTS, beleza? FGTS, além dos direitos de imagem de alguns atletas. Olho aberto com isso, seguiremos cobrando aqui para o Fluminense ficar com tudo em dia. Tá, não tem nenhuma desculpa, né? Não tem nenhuma desculpa. Salário em dia, o futebol tem que acontecer também. Beleza? A última notícia é muito importante, muito interessante, porque o Fluminense está querendo fazer uma revolução interna, né? Já tem um tempo que rola esse papo e demos mais um passo. Quanto a isso, o próprio clube divulgou de maneira oficial que na tarde dessa quarta-feira, o treinador Fernando Diniz se reuniu com as comissões técnicas das categorias de base do Fluminense, lá em Xerém. E essa etapa visa, né, a integração de metodologia do futebol profissional com o futebol de base, né? Muito se fala sobre isso, falou-se em implantar o dinizismo em todas as categorias, né? E demos mais um passo nesse sentido com essa reunião que o Diniz teve com as comissões técnicas de todas as categorias do Fluminense. Eu vou abrir aspas aqui porque o Fernando Diniz falou sobre o assunto, tá? Que ele vai explicar mais ou menos o que foi. Abre aspas. Foi uma conversa para integrar mais, para haver uma conexão maior entre a base e o profissional. Eu sempre gosto de olhar para as categorias de base. Mentira. Respeitar os profissionais que trabalham lá e poder ajudar naquilo que foi possível. Essa troca ajuda sempre muito a nós também. Eu falei mentira brincando, porque o Fernando Diniz, desde que ele voltou para o Fluminense, ele não tem usado muito a molecada, né? Foi até uma crítica que eu fiz, que o Arthur entra quando o Fluminense está perdendo, mas quando o Fluminense está ganhando, o Arthur não entra. E assim, não é nenhuma defesa de que o Arthur tem que jogar, que ao meu ver ele não tá nem pronto profissional. Mas pô, se ele serve para entrar contra o Botafogo quando tá perdendo, contra o Volta Redonda quando tá perdendo, por que ele não serve para entrar contra o Dax quando tá ganhando? Enfim, não é o ponto desse vídeo aqui, mas é minha crítica rapidamente aqui a essa questão. Eu vou seguir aqui com a frase do Fernando Diniz. No fundo, a ideia é nomear alicerces básicos, e um deles é a liberdade para o treinador trabalhar. Não há uma metodologia fechada, a gente tem que dar liberdade para os técnicos serem criativos na base, mas há alguns pilares centrais que podemos implementar tanto aqui quanto na base. Acho que é um caminho sem castrar a criatividade do trabalho deles. Temos, na verdade, que estimular para que eles consigam produzir cada vez melhor. Isso tem um pouco a ver com a ideia do Fernando Diniz, né, de futebol. Ele tem uma visão bastante liberal nesse sentido, né, de favorecer a individualidade tanto dos jogadores, né, quanto agora, né, falando de categoria de base, dos treinadores, né, não ficar aquela coisa muito quadrada de tatiquez e vamos embora, todo mundo tem que jogar assim, assim, assado, né, ele, nesse ponto, ele é um cara que visa respeitar bastante essa individualidade, né, eu acho isso muito importante, porque se der bons frutos, né, que é o que o Fluminense espera, cara, Xerém é o que tem salvado, principalmente financeiramente, o Fluminense nos últimos anos, né? Tá falando aí dos atrasos de salário, cara, o que mantém o Fluminense sem tantos atrasos é as vendas de jogadores. Tem que ser melhores, a gente tem que cobrar aqui, a gente já cobra, né? Tem que cobrar cada vez mais para que essas vendas sejam cada vez melhores, né? Ou menos piores, né? Porque até agora as vendas são horrorosas, mas é o que tem salvado o Fluminense financeiramente, é Xerém. Então a gente também tem que cobrar que o treinador lance, com responsabilidade, claro, né? De uma maneira que os moleques consigam performar tecnicamente, mas também no futuro serem vendidos, e sem atrapalhar ali o futebol profissional do Fluminense. Não é botar um monte de moleque e dane-se o resultado. Não, é botar os moleques com responsabilidade para que eles nos ajudem a alcançar os resultados. Isso vai ajudar muito o Fluminense a ficar cada vez mais forte. Daqui para frente é a maneira que eu enxergo. Eu quero saber de você que está assistindo. O que você achou dessas notícias? Deixe seu comentário nesse vídeo. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.